Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje é para quem busca a boa forma física. O programa traz dicas de alimentação, esclarece mitos e verdades sobre nutrição esportiva. A gente fala também dos suplementos alimentares. São mesmo uma boa opção? A nutricionista Michele Charrara vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Michele, também muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Olá, o pessoal de casa e vamos às dúvidas, né? Conversar em relação à alimentação. Vamos lá, então. Para a gente entender a importância da alimentação adequada junto ao exercício físico para chegar no resultado desejado, qual é o tamanho da importância da alimentação? Primeiro a gente tem que enxergar, né, o corpo como uma máquina metabólica, né? E como uma máquina, ele precisa de um substrato para funcionar, certo? Então, quando você pensa numa alimentação, a alimentação ela tem que ser equilibrada de acordo com as necessidades da pessoa, do indivíduo. Então, vai depender da atividade física, se a pessoa faz uma musculação, se a pessoa ela só pratica, por exemplo, corrida na rua. Então, cada atividade física específica requer uma nutrição diferente, né? Então, é importante procurar um nutricionista. Por quê? Porque ele vai solicitar os exames de sangue para ver como estão as excreções metabólicas em cima da avaliação, em cima desses exames que nós vamos elaborar o plano alimentar de acordo com o perfil metabólico da pessoa. O objetivo que a pessoa tem também vai influenciar se é hipertrofiar, se é emagrecer? Diretamente, tanto que uma das primeiras perguntas, né, realizada durante a consulta é o objetivo. Então, a gente precisa saber se a pessoa ela quer diminuir gordura corporal, se a pessoa quer aumentar a quantidade de massa muscular para a gente direcionar o plano alimentar. Tem uma relação aí que eu acho bem importante a gente esclarecer. Muita gente sobe na balança depois de uma tentativa de uma dieta louca, às vezes uma dieta que viu na internet, essas dietas da moda, e vê que está menor, está pesando menos. Ela pode estar pesando menos, mas não necessariamente ter emagrecido. Tô certo? Explique pra gente essa história. Ai, adorei a sua pergunta. Seguinte, a balança, ela é uma das referências que nós temos, né, para saber o peso, mas é o peso. A balança, ela não fala se você baixou em gordura, se você diminuiu em líquido, se você diminuiu perdendo massa muscular. Então, a balança, às vezes, ela pode ser relativa, porque se você faz uma atividade física para aumento de massa muscular e a nutrição, ela está adequada para a atividade, você pode aumentar o peso na balança, mas esse peso em músculo. Então isso é lucro, é vantagem aumentar o peso na balança. É desvantagem quando uma pessoa ela faz aquela dieta radical, né? Ela não tem referência do que é músculo, do que é gordura, e aí ela baixa 5 quilos na balança. Só que olha só, desses 5 quilos, 3 quilos foram gordura, mas 2 foram músculo. Aí eu pergunto, é vantajoso? Não é. Porque o músculo que é a nossa máquina que queima gordura, né? Então a gente não pode perder massa muscular. E quem se priva de uma refeição, por exemplo, pensando em emagrecer, pode correr o risco de estar perdendo mais músculo do que gordura e se tornar até perigoso, por exemplo? Você fazer uma dieta restrita, né? Baixa o peso, baixa como qualquer outra dessas dietas que tem uma restrição. Só que você não perde em qualidade, né? Você perde em massa muscular, só que é prejuízo perder músculo. Outra coisa que não é vantagem, não só você diminuir, fazer essas refeições restritas, é você ficar muito tempo em jejum, né? Você ficar muito tempo em jejum, você acaba catabolizando. O que é catabolizar? É quando a gente usa o músculo como fonte de energia. Então, faltou alimento, o corpo vai no músculo. Exato. E o pessoal pensa, eu vou ficar sem comer, né? Vai pegar daquela gordurinha e vai queimar. Não vai. Porque a gordura é uma forma de estoque que o nosso corpo armazena. E o músculo, ele vai ser catabolizado para poder usar como fonte de energia. Então, é um prejuízo. Por quê? Porque a sua taxa metabólica basal diminui,
né? Como você tem menos músculo, então o seu gasto energético vai diminuir. Então fica mais difícil de você queimar gordura. A gente tem uma foto, inclusive, que faz a comparação do músculo com a gordura. Mesma quantidade de músculo, mesma quantidade de gordura. Vamos dar uma olhada nessa foto para a gente comentar ela. Tem até uma caneta ali para dar referência do que seriam aí, eu acredito que 2 quilos de gordura. Do lado tem 2 quilos de músculo também. Então, quer dizer, se eu perdi 2 quilos de gordura, ganhei 2 quilos de massa magra, né, na academia, eu estou mais magro, porque ali, até pelo tamanho ali do que ocupa a gordura, eu estou mais magro, apesar que a balança está me dando o mesmo peso. É isso que acontece. É isso que acontece, só que é muito mais vantajoso você perder gordura, é muito mais vantajoso você ganhar músculo. Não ficar preocupado só com o peso da balança, né? Usa o espelho como referência, a roupa como referência, peça para o nutricionista ou então na academia tem os educadores que fazem avaliação física para você ter outras referências com circunferência, dobra cutânea, para você acompanhar essa perda. Eu acho máxima essa foto. Porque às vezes as pessoas, poxa, perdi 1 quilo só. Gente, 1 quilo de gordura é muita coisa, né? Então imagine ao longo do mês, quando você vai fazendo uma dieta e uma atividade física adequada, né? Aí vamos falar da construção desse músculo, que todo mundo tanto busca aí nas academias. A proteína é fundamental? Ela é um dos macronutrientes que são importantes. Por quê? A função da proteína é justamente fazer a reposição celular, ela faz toda a reconstrução celular, né? Então, é lógico que existem vários tipos de proteína para vários tipos de paciente. A proteína que eu tomo, às vezes, ela não vai ser adequada para o seu perfil, né? Então, tem proteínas de vários tipos e tem momentos para você usar a proteína, mas ela é um dos nutrientes principais que fazem essa reconstrução muscular. Quais são as principais fontes, animais e vegetais? Olha, a gente tem nas carnes em geral, né? Nos ovos, a gente tem leites e derivados, também é fonte de proteína. E os vegetais a gente tem aonde? A gente tem no grupo dos feijões, né? Feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha. A gente tem também alguns cereais uma concentração um pouco maior de proteína. Por exemplo, a quinoa, né? A quinoa é um cereal interessantíssimo porque ela tem ômega, ela tem um carboidrato de lenta absorção e ela tem uma quantidade de proteína alta. Então, é um cereal que vale a pena apostar. Não dá para sair se entupindo dessas coisas sem uma orientação, né? Entrar na academia e dizer, vou colocar carne nas minhas 3 refeições do dia, vou colocar ovo nas todas as refeições. É preciso essa orientação e saber onde buscar essa proteína. Exatamente. Existe uma estratégia metabólica, né? Porque quando você faz uma atividade física, você abre uma janela de oportunidade e depois dessa janela de oportunidade que você tem que colocar os nutrientes corretos nos momentos corretos e na hora correta para a gente ter um recovery mais eficiente. O que é o recovery? É a reposição, né? Tanto de vitaminas, minerais, glicogênio, de proteínas, aminoácidos. Então, tudo tem uma estratégia metabólica. Quando você pensa, eu vou tirar essa proteína desse lanche intermediário e eu vou colocar uma barrinha de cereal, meu coração. Pergunta para o nutricionista, porque às vezes você está quebrando uma estratégia metabólica e isso pode interferir no resultado lá na frente. Falando em barrinha de cereal, eu acho que na última década até o brasileiro comprou a barrinha como uma ótima opção para um lanche rápido e às vezes parece não ser. Você dá uma olhada ali na quantidade de glicose, parece que não é uma boa opção às vezes. A de cereal, que é diferente da barrinha de proteína, né? É assim, hoje a gente tem no mercado, né, vários tipos de marcas de barrinhas de cereal. A gente também tem outras opções, né? Que é a barrinha de proteína, são os nuts, aquelas barrinhas de castanha, barrinhas de sementes, tipo de gergelim. Só que o que acontece? As pessoas, elas precisam aprender a olhar rótulo, né? Porque o marketing da empresa, ele faz uma embalagem maravilhosa. Só que quando você vai ver realmente o que tem dentro do produto, às vezes você está comendo uma barrinha que é puro açúcar. Então as pessoas, elas precisam aprender a olhar rótulo. Quando você vai comprar uma barrinha, vamos supor de cereal, você não tem os ingredientes? Porque o pessoal vai primeiro aonde? Quando você vai comprar uma barrinha, você vai primeiro na tabela nutricional, né? Dá uma olhada lá. Aí todo mundo olha aonde? Na caloria. Só que, gente, não é isso. Você vai lá primeiro nos ingredientes.
No ingrediente, é o ingrediente que tem no alimento, né, naquela embalagem. E é decrescente, sempre vai o primeiro nome do ingrediente que mais tem e o último é que menos tem. Então, se numa barrinha de cereal, você olha lá, ingredientes, o primeiro, o segundo nome tiver escrito açúcar, xarope de glicose, maltodestrina, mel, não que o mel seja ruim, mas o mel ele é fonte de carboidrato, glicose, né? Gente, o que mais tem nessa barrinha? É açúcar. Então, não se iluda achando, estou comendo um alimento saudável. Não, você está comendo açúcar. Então, você tem que olhar para você ver realmente o que você está comendo. Você falou do rótulo aí, me passou pela cabeça a seguinte questão. Às vezes a gente vai atrás do pão integral, dá uma olhada no rótulo, o primeiro nome nos ingredientes é farinha de trigo enriquecida, tal, com ácido tal. fólico e Só ferro. depois vai vir farinha de trigo integral, vem depois. Então quer dizer que neste pão tem mais farinha de trigo da comum do que da integral, é isso? É o verdadeiro gato por lebre, né? Você compra gato por lebre. Por quê? Como o primeiro nome é o que mais tem, se você pega um pão integral e o primeiro nome é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, o que mais tem no pão? Farinha branca, né? O pão integral, ele tem que ter 100% de farinha integral. Tem algumas padarias, e isso eu ouvi de pessoas que elas produzem o pão. Tem padarias que elas falam que o pão é 100% integral, só que para aquele pão crescer, elas precisam colocar 25% de farinha branca. Né? Uma outra coisa que você tem que se atentar no pão integral é o resto da composição. Qual o tipo de gordura que é colocada? Né? Porque às vezes colocam gordura vegetal hidrogenada, né, banha, então tem que tomar cuidado também para a qualidade da gordura. Não é legal quando a gordura também é o segundo nome. Então, um pão saudável é aquele pão que tem a farinha de trigo integral, os cereais, castanhas e lá um pouquinho na frente tem a gordura, né, e esses outros... Que um pouquinho a gente até pode consumir, né? Na escola, quando a gente vê aquela tabela, aquela pirâmide, a gente precisa de um pouquinho de gordura, desde que seja uma fonte saudável de gordura. A gordura não é ruim. Né? O nosso corpo ele precisa da gordura. Por quê? Porque a gente tem vitaminas que são lipossolúveis. Essas lipossolúveis, elas só são absorvidas no meio que tem gordura, né? Colesterol é ruim? Não, colesterol não é ruim. Porque a gente precisa do colesterol para sintetizar alguns hormônios. Só que o que acontece? As pessoas elas consomem em excesso. Ultimamente, as pessoas elas consomem tantos produtos industrializados com gorduras ruins embutidas que a referência, né, de gordura mudou. As pessoas elas precisam mudar os valores da alimentação, porque a gente precisa da gordura, mas da boa gordura e não dessas gorduras embutidas em produtos industrializados. Você falando aí desses produtos industrializados, é mais interessante a gente comprar um produto que tenha menos ingredientes? Por exemplo, um iogurte que eu só vi 4 nomezinhos ali nos ingredientes, tem um outro que tem uns 10 nomes. Esse que tem mais, pode ser que sejam mais conservantes? É interessante fazer essa separação? O que você tem que prestar atenção é que qualquer produto de prateleira tem conservante, certo? Porque se não tiver conservante, ele não dura mais do que 2 dias em geladeira. Então, qualquer alimento de prateleira, ele tem conservante. Seja suco de caixinha, pronto, eu fui abordada, mas esse suco não tem conservante. Aí eu falei, quantos dias ele fica na prateleira? São 30, 40 dias, então tem conservante. Né? Então, quando você vai comprar um iogurte, que é o exemplo que você deu, o iogurte ele tem que ser fonte do quê? Proteína. Tem iogurtes que você olha que a quantidade de carboidrato e açúcar é muito maior do que a própria proteína, né? Então, você tem que saber olhar o rótulo para poder ver isso, né? A diferença. Então não, esse daqui eu estou comendo mais açúcar do que o outro. A mesma coisa do achocolatado, que foi uma repercussão também na mídia, por quê? Numa caixinha de 200 ml, você acha que você está tomando leite, só que o que mais você está ingerindo é açúcar. 3 colheres de sopa de açúcar em 200 ml. Achocolatado comum até no lanche das crianças, né? Vai na lancheira ali todo dia para a escola. Exatamente. É uma cultura daquela mãe que não tem tempo, que dá desculpa, que fala, não dá tempo. Dá tempo. Você tem que cuidar do teu filho, colocar alimento natural.
começar a criar ele acostumando com essa alimentação natural, porque até os 7, 8 anos é quando você cria o paladar da criança. Então tem que ter paciência, não adianta você querer ter pressa, né? E aí acaba o suco de caixinha, né? Aquele achocolatado de caixinha, porque é mais prático, mas não é o melhor indicado. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa sobre nutrição. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a nutricionista Michele Charrara, que tira nossas dúvidas sobre a alimentação correta para quem busca boa forma física, para quem busca saúde também, que a alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde. A gente vinha falando de proteínas, então eu vou lhe indagar agora sobre um outro tipo de proteína, que são os suplementos. O whey protein, muito conhecido nas academias. Recentemente a mídia trouxe, né, um estudo que mostrava que várias marcas no Brasil, o que estava no rótulo não era exatamente o que estava no produto. Às vezes tinha um pouco mais de carboidrato, um pouco menos de proteína, e gerou-se ali dúvidas, até medo de quem usava. Esses suplementos são, de fato, uma boa opção em que situações? Olha, as pessoas elas ligam, né, o suplemento com atletas, suplemento com pessoas que fazem atividade física, muito pelo contrário, tá? Como você está perguntando do whey, né, e o laudo do Imetro foi feito com o whey, a proteína do soro do leite, esse tipo de whey a gente faz tratamentos patológicos com ele também, né? A gente indica para diabéticos, hipertensos, para idosos também, para a gente conseguir recuperar a massa muscular deles, né? Então, para próprio câncer, tem até estudos hoje mostrando que em mulheres após a menopausa que fazem atividade física, né, uma musculação, e usa o whey, existe um aumento de massa muscular. Então, isso também previne a osteoporose. Então, poxa, o whey ele é indicado para tantos outros momentos, né? Tantas outras patologias. É indicado para uma pessoa sedentária, é indicado para uma pessoa praticante de atividade física, é indicado para pessoas que têm, sim, alguma patologia associada. Só precisa ser bem utilizado e bem distribuído. A atenção que a gente deveria ter, então, é na marca que está comprando? Procurar um de mais qualidade? Tem como selecionar isso no mercado? Tem, mas o bom profissional, um bom nutricionista, ele está sempre atualizado dos bons suplementos, né? A gente fica sempre estudando, olhando os laudos para ver qual que está dentro do padrão ou não. O que acontece com esse laudo do Imetro, né? Quando você faz uma pesquisa, igual eles fizeram, você coloca critérios de avaliação, né? E um dos critérios foi para avaliar a quantidade de proteína no whey. Né? O que acontece? Todos passaram, só agora eu não me recordo, 1 ou 2 que não foi aprovado. A outra foi a quantidade de carboidrato presente no whey, né? E se esse carboidrato, ele estava dentro do que estava no rótulo. Tiveram marcas que foram reprovadas porque a quantidade de carboidrato era menor do que estava no rótulo. Ok. Essa parte de rotulagem é só o laboratório corrigir. Mas se você está comprando uma proteína, não é melhor, é até melhor que ela tenha uma quantidade de carboidrato menor? Essa quantidade de carboidrato menor não vai interferir. Agora, o que não é legal, né, o que é crime, é quando a empresa
ela diminui a quantidade da proteína e coloca, porque o carboidrato ele é mais barato, e coloca o carboidrato, né, para equivaler o peso. Se você olha em peso, ok, só que em composição, aí isso é fraude, aí tem que ser punido, eu concordo. Mas a gente tem que ver realmente como que foi feita a análise, né? E também tem a cafeína, que essa cafeína que foi analisada foram de suplementos de chocolate. E o chocolate, né, como mais de 60 plantas aí, espécies de plantas, tem a cafeína presente. Então a quantidade de cafeína foi muito baixa, que até para um hipertenso, por exemplo, não vai fazer diferença essa cafeína, porque é uma cafeína que vem do cacau. Cafeína é o que chamamos de termogênico. Ela se encaixa em termogênico? Encaixa. A gente tem suplementos termogênicos, né, à base de cafeína, só que assim, existem casos especiais que a gente passa, tem casos que não. Então é importante você consultar um nutricionista justamente para ver se realmente para você cabe usar o termogênico, né, por exemplo, a cafeína, ou não. Existem outros tipos de termogênicos naturais, né? A gente tem o cacau, a gente tem também a canela, a pimenta. Então, na alimentação, a gente consegue usar o alimento como fonte de queima de energia. Existem alguns outros suplementos mais populares também. Acredito que dextrose, que chama, e BCAA, se eu não estou enganado. Isso. Tem a destrose e a maltodestrina, que são tipos de carboidrato, né? Que nós utilizamos normalmente naquela janela de oportunidade que eu te falei, né? Por quê? Porque a destrose e a maltodestrina, a diferença delas é porque a destrose ela ainda absorve um pouco mais rápido do que a maltodestrina, mas elas liberam glicose na corrente sanguínea com o objetivo de liberar insulina, né? Então, o momento de utilizar é sempre nesse pós-treino, lógico que dependendo de pessoa para pessoa. Né? E o BCAA, ele é um composto de aminoácidos e ele é utilizado para quê? Para você poupar a tua massa muscular. Mas o BCAA também é um suplemento que a gente utiliza para tratar patologias também, né? Então, num consultório, quando você atende uma pessoa idosa que tem esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, e você passa BCAA, ela, poxa, mas isso daí é suplemento para pessoa que treina, né? Não. O BCAA ele também é um suplemento que a gente utiliza para tratamento patológico. Agora, qualquer suplemento desse a gente compra facilmente numa loja de suplementos sem a necessidade, né, de uma receita. E a gente volta a bater no que você já falou, é necessário que o nutricionista tenha orientado, né? Porque cada caso é um caso, o que serve para o meu amigo que está treinando na academia não vai servir para mim e é preciso o profissional analisar isso exatamente. Sabe por quê? Porque cada pessoa é uma máquina metabólica. Então, as suas excreções são diferentes das minhas, né? Eu sou mulher, eu tenho 32 anos, o meu metabolismo é de um jeito, você é homem, você tem a mesma faixa etária de idade que eu, só que o seu metabolismo é outro. Então, existem as excreções metabólicas que a gente analisa os exames para ver se realmente é preciso ou não. Então, o suplemento nunca, às vezes, vai ser o mesmo de uma pessoa para outra. Vamos falar de outro nutriente agora, a gente falou da proteína, esclareceu toda essa história da proteína. O carboidrato, né, que dá energia aí para a gente conseguir passar o dia inteiro, fazer nossos exercícios. Quem está buscando essa boa forma física, as fontes de carboidrato geralmente é um arroz integral, batata doce, inhame, tem alguns alimentos. São esses alimentos por quê? Porque não poderia ser, por exemplo, um macarrão, que também é carboidrato? Certo, então vamos lá. O carboidrato, ele é dividido em dois, né? A gente tem o carboidrato simples, que é aquele carboidrato que absorve rápido, né? Então a gente tem o quê? O pão branco, o macarrão normal, os açúcares em geral, chocolate, sucos, né? Adicionados de açúcar, aquele suco de caixinha. E a gente tem o carboidrato complexo, que é aquele carboidrato que contém fibra na composição dele. Então, essa fibra faz com que esse carboidrato complexo seja digerido mais devagar, né? Então, a velocidade da metabolização é muito mais lenta. Qual a diferença de um e do outro? É porque o carboidrato simples, ele joga a glicose muito mais rápido na corrente sanguínea. Então, você libera muito mais insulina. E o carboidrato complexo, o fato de digerir mais devagar, você libera mais devagar a glicose na corrente sanguínea. Então, o pico de insulina é muito mais baixo. Para um emagrecimento,
é interessantíssimo você deixar de consumir esse carboidrato simples, né? E consumir o carboidrato complexo. O pão integral, as raízes, eu sou apaixonada pelas raízes, batata doce, macaxeira, inhame, né? A tapioca no lugar do pão no café da manhã é Olha, uma boa opção? Eu acho uma opção maravilhosa. Lembrando que assim, a diferença da tapioca e do pão branco é que a tapioca, ela é um carboidrato limpo, né? Ela não tem sódio, não tem gordura e não tem glúten, só que ela absorve rápido também. Então, você não vai comer só tapioca sozinho. É interessante você colocar tapioca com uma chia, né? Que a chia ela forma aquele gel também que vai ajudar a deixar a digestão daquela tapioca mais lenta, a metabolização mais lenta. Colocar uma proteína dentro dessa tapioca, então queijo cottage, um queijo coalho, um frango, aí legal. Fica melhor, né, na verdade. Hoje em dia não faltam marcas, né? Você cita aí algumas coisas que eu acho que são incomuns no dia a dia do brasileiro, um queijo cottage, por exemplo. Mas não faltam opções, né? A gente tem visto os supermercados cada vez mais prateleiras que chegam com todo tipo desse voltado para essa alimentação esportiva. E assim, hoje em dia a gente tem várias receitas, né, saudáveis, até, por exemplo, eu lá no consultório, eu passo uma maionese funcional, que ela é uma maionese que eu uso até para tratamento de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, pessoas que querem baixar o peso, a gente tem lá aquelas receitas para as pessoas que morrem de vontade de comer doce. Então hoje, opção é o que não falta, né, o que falta é disposição, a pessoa tem que ter disposição e força de vontade. Aí vamos para alguns desses produtos que a gente encontra, mas temos nossas dúvidas aqui. Açúcar. Tem mascavo, tem demerara, tem o aspartame, que seria uma opção para adoçante. E a gente ouviu até falar muito mal no caso do aspartame. Tem uma opção melhor para a gente adoçar? Olha, o melhor adoçante, vamos falar em adoçante, o melhor adoçante é o stevia, que ele é 100% natural, né? Quando a gente fala em açúcar, o refinado ele não é legal, né? Porque ele não traz benefício nenhum para a tua saúde. Então, ou seja um demerara, ou mascavo, porque o mascavo ele ainda consegue preservar as vitaminas presentes na cana, né? Ou também a gente tem o açúcar do coco, né? Tem também açúcar da beterraba, mas aqui em João Pessoa ainda não consegui localizar, mas existe também o açúcar da beterraba. Mas são esses os açúcares que eu indico. São um pouco mais caros esses produtos, geralmente, não é? Mas vale a pena o investimento, né? Investe na saúde para não ter que depois gastar com remédio, a ideia é essa. Exatamente. Olha, uma coisa que eu presto muita atenção, as pessoas elas têm que mudar a referência e os valores, né? Eu sempre dou um exemplo no consultório. A pessoa, ela reclama em pagar, por exemplo, R$ 25 num potinho de óleo de coco. Ah, mas o óleo de soja eu pago por R$ 3. Mas quando a pessoa vai na pizzaria, ela não reclama em pagar R$ 80 na pizza, no refrigerante, assim, num dia. Né? Então, como é que são os valores? Ah, a pessoa reclama em pagar R$ 150 num pote de whey, mas quando vai para a balada, que ela vai e pede aquela garrafa de uísque, ela não se incomoda de pagar R$ 120, R$ 150. Então, poxa, os valores estão invertidos, isso precisa mudar, né? Essa atenção com a saúde da gente realmente precisa ser vista. Outro ponto nosso aqui, polêmico, até a lactose. Muita gente diz que não se deve ingerir ou se deve evitar ao máximo, que nenhum outro animal na natureza, depois de adulto, continua tomando leite, né? Nenhum outro mamífero. É ruim, é bom a lactose, como é? Então, assim, a lactose, tem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Que ela não tem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, acaba inflamando o intestino e trazendo algumas complicações. Mas tem aquela velha história, né? Que leite de vaca é para bezerro, né? O leite humano é para os bebês. Então, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa, porque o leite é cultura, né? Desde pequenininha eu lembro da minha mãe pegando o copo de leite, tipo, aquele leite bem gordo, colocando na Nescau lá e dando para tomar. Então isso é desde que a gente é pequenininho. E está em quase todas as receitas nossas. Mas a gente consegue, hoje a gente tem muitas receitas que não vão leite, muitas receitas que a gente pode usar, por exemplo, leite de amêndoa, o leite de coco feito em casa, que sai muito mais barato, né? Então a gente consegue adaptar, é só aprender a desapegar. Quando a gente vê o produto sem lactose, esse produto veio do leite comum, mas contém alguma substância que vai barrar a existência da lactose, e que produto é aquele?
Não, quando o produto ele vem sem lactose é porque ele é feito sem leite. É possível que use, por exemplo, esses tipos de leite que eu te falei, ou leite de amêndoas, ou um óleo de coco, alguma coisa para umectar a receita, mas não tem leite. Porque se tem, a pessoa ela vai ter alguma reação metabólica, né, uma diarreia, alguma coisa assim. Bacana, muito obrigado pelas orientações. O programa passou voando de tantas dúvidas. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês e até mais. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Até nosso próximo encontro. Tchau.